Nossos votos de muita paz a todos. Bem, a nossa temática, então, é em torno de algo que não é prática comum no nosso país, mas é algo que ainda a nossa Constituição apoia num segmento, e daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito. Então, nós vamos falar sobre pena de morte. E nós vamos buscar dentro da visão mais materialista o que se fala a respeito da pena de morte. E buscamos em especial um jurista de nome Dalmo de Abreu Dallari, que é um professor titular da USP, para procurar um conceito dentro dessa visão material. E ele vai dizer o seguinte, que a execução da pena de morte, ela é um assassinato oficial, que desmoraliza o país que o pratica sem trazer qualquer benefício para o povo. A pena de morte nunca fez diminuir o número de crimes. Então, muitas vezes, quando nós mesmos estamos diante de um grande criminoso, de uma pessoa que é tomada, que pratica uma ação muito vil, muitas vezes nos passa pela mente, né? Que ele ali devia morrer, que ele ali devia apodrecer na cadeia, entre outras coisas. Mas ele já traz um dado importante, que é um dado que vem sendo estudado em todos os países, alguns ainda passando desapercebidamente sobre o efeito que isso tem, porque é atestado pontualmente que aqueles países e locais onde se pratica a pena de morte não diminui os crimes, ao contrário, eles aumentam. E é curioso isso, porque nós vamos, a partir dessa ação, dessa penalidade, que é uma penalidade máxima, achando que o problema vai estar resolvido, né? Achando que aí se encerra um problema. Mas não é isso que essa resposta nos indica, ou seja, a problemática continua e continua maior. E esse mesmo jurista, ele vai dizer que a pena de morte é inútil. É inútil porque não resolve o problema. E ele diz mais, que a pena de morte é imoral. E por que ele diz que é imoral? Porque alguém precisa executar esse crime. E acaba sendo um outro crime, mas que é acobertado. É uma coisa interessante, porque um crime que é feito por um sujeito, um outro é contratado para matá-lo. Então ele diz, por isso que é imoral. Não tem sentido. Então, na verdade, alguém vai ter que fazer uma ação punitiva e das mais graves. E a pena de morte é contraditória por quê? Porque todos nós temos o direito à vida. Isso numa visão materialista, todos nós. Então ela passa a ser contraditória porque ela vai contra um direito que nos é natural. E a nossa Constituição mesmo nos assegura esse direito à vida. E por que ela é perigosa? Ele fala também, a pena de morte é perigosa. É perigosa porque muitas pessoas que são levadas à pena de morte pelo julgamento, muitas são inocentes. Então, muitas vezes vai se tirar a vida não de um verdadeiro culpado. E mesmo se ele o fosse, ela não cabe. A pena de morte é inconstitucional porque ele fala, novamente ele vai dizer, porque o primeiro direito que nós temos é o direito à vida. Todos os países que praticam ainda a pena de morte em larga escala, e a gente pode fazer uma análise, não no sentido do julgamento, os Estados Unidos da América, onde é prática comum as pessoas ainda serem eletrocutadas, em pleno século XXI, onde as pessoas vão à câmara de gás, onde têm as suas penas assentadas na Constituição de vários, não de todos os estados dos Estados Unidos, mas na sua grande maioria. E o que nós vemos como uma marca desse país? A gente vê muitas vezes nos noticiários situações que nos estarrecem, certo? Geralmente lá acontecem crimes hediondos. Jovens que tomam de uma metralhadora e saem matando crianças, atentados. Por que será que isso acontece? Que tipo de egrégora, que tipo de energia que eu crio a partir do momento em que eu acho legal tirar a vida de alguém? Que tipo de energia eu giro em torno dessa situação? E já olhando na perspectiva espírita, nós somos quem? Quem nós somos de verdade? Quem nós somos? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta porque é algo que a gente precisa lembrar mais vezes. Quem nós somos?
Espírito. E qual é uma das condições do espírito? É um espírito imortal. Então, a morte mata o espírito? O que acontece quando se mata o criminoso? Ele continua vivo. Na verdade, quando nós tiramos a vida de um criminoso de alta periculosidade, nós deixamos esse espírito mais livre. Ele vai ter uma ação maior sobre outros sujeitos que trazem em si os mesmos pendores que o dele. Há pouco tempo atrás, nós escutamos uma história que nos chamou a atenção, porque um jovem no Brasil que assassinava mulheres, ele dizia que era inspirado pelo assassino do Central Park. É possível? É possível. Porque esse homem que assassinava as mulheres, ele sofreu a pena máxima. Enquanto que no nosso país, por exemplo, aqueles que são retidos nos presídios nos dias de hoje, ao retornarem, porque são presídios que não primam pela educação e pela recuperação do sujeito, ao contrário, né? A cadeia funciona apenas como uma cadeia. O índice de retorno à criminalidade no nosso país beira os 80%, ou seja, aquele que vai ao presídio, aquele que é condenado, ao sair dele, vai reincidir no crime em torno de 80%. Enquanto que em outros países, por exemplo, alguns países que primam mais pela questão humanitária, pela recuperação do humano, onde os presídios não são simplesmente depósitos de pessoas, mas são lugares onde se intenta recuperar o sujeito, oportunizá-lo aquilo que ele não teve, a reincidência no crime é 11%. Então o que funciona? O que nos faz pensar, nesse ponto de vista, que a questão principal é a questão da educação, que é a questão de fomentar princípios que nenhum de nós está fadado a um erro eterno. Não existe uma sentença fixa. E vejam que até isso a espiritualidade se propôs a fazer uma análise para nós. E por que será que Allan Kardec teve o bom juízo, não por acaso que ele detinha o querido apelido de ser chamado bom senso encarnado, ele teve o bom senso de organizar algumas perguntas a respeito da pena de morte, dentro das leis divinas. E ele vai questionar assim, é importante que nós façamos essa análise juntos dessas questões, que começa na 760 e vai até 764. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E o que os espíritos dizem? Incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará o progresso da humanidade. Para ver que nós estamos ainda muito distantes desse progresso. Porque, como falamos há pouco, mesmo que não seja um crime tão vil, basta que alguém nos faça algo que nos incomode, que nós já pensamos, tomara que ele quebre a cara, tomara que aconteça algo de ruim com ele. Isso denota a nossa falta de progresso pessoal. Porque mesmo aquela criatura que possa cometer aquilo que para nós, por exemplo, pessoalmente, os crimes relacionados às crianças, a violência sexual em crianças, que é algo que nos estarrece, a gente pensa como que um adulto, um homem feito, ou mesmo uma mulher, violenta um bebê de 7 meses, de 5 meses. Mas nós pensamos, o que se esconde por trás dessa criatura? E a reflexão que nós levantamos nesse momento é, será que nós todos não somos um pouco doentes ainda da nossa alma? Sim, nós somos. Mas alguns, um tanto mais. E se nós formos observar, por exemplo, o histórico de um sujeito que traz um perfil tão perturbado, nos cabe indagar, será que esse sujeito ele teve um lar? Será que ele teve uma mãe amorosa que o nutriu junto ao peito? Será que ele teve pais que deram orientação na sua infância? Será que ele teve uma direção espiritual na sua vida? Será que ele teve do que comer? Será que ele tinha do que vestir? E mesmo assim que ele tivesse os recursos materiais, que ele tivesse orientação, mas que espírito é esse? Que
que chega a esse ponto? Não seria alguém bastante adiantado? E quando Jesus é convidado à praça pública, no momento que iriam execrar aquela mulher adúltera, e os homens estão ali querendo mais uma vez pegar Jesus em contradição, ele pergunta: esta mulher precisa ser dilapidada? Esses homens perguntam. E Jesus, naquele momento, numa profunda introspecção, dizem alguns historiadores que ele tinha tomado de uma vara e fazia desenhos no chão, escrevendo valores morais. Ele faz a sua pausa e pergunta: atire a primeira pedra àquele que está isento de pecado. Quando nós julgamos alguém, quando nós enquadramos e encerramos alguém no erro, é como se nós olhássemos para nós e nos sentíssemos absolutamente puros, como se fôssemos. Atire a primeira pedra. Toda vez que nós somos tomados de um desejo, no sentido de desejar realmente o mal do próximo, é a pergunta que nós deveríamos fazer a nós próprios: será que eu estou livre de todos os pecados? Será que o meu coração e a minha mente estão tão limpos assim? E Jesus, portanto, que foi a maior das estrelas que brilhou para nós na terra, que era um espírito realmente puro, aquele que é puro não aponta o dedo. Porque aquele realmente que é puro, que alcançou essa pureza de coração, consegue ver por trás de toda essa doença a marca divina que todos nós trazemos. Porque nós igualmente somos filhos do mesmo Pai. Ninguém tem um pai diferente. O nosso Pai é Deus. E se nós fomos criados por Ele, nós estamos caminhando na sua direção. E será que nós, hoje, lógico, hoje nós pelo menos não matamos ninguém, mas isso já foi prática comum nas nossas vidas. Porque basta olhar na Idade Média, onde haviam realmente jantares até bastante elegantes, mas que muitas vezes eram convidados a esses jantares algumas pessoas que não eram do meu afeto, e que eu servia gentilmente nesse jantar um veneno no vinho. E o sujeito caía duro e os criados retiravam o corpo e jogavam em qualquer lugar. Nós estamos falando há 500 anos atrás. E onde nós estávamos há 500 anos atrás? Como santos? Não. Provavelmente ainda eram esses lugares que nós estávamos frequentando. Se não fazendo, muitas vezes compactuando com o crime. Então, quando Kardec diz se vai desaparecer a espiritualidade, incontestavelmente. Então isso vai acontecer. E quando isso acontecer, isso vai marcar um grande progresso da humanidade. E ele diz mais, os espíritos: os homens não serão mais julgados pelos homens. E por que a espiritualidade fala isso? Porque o nosso julgamento é parcial. Quando alguém diz a Jesus: tu és bom, ele fala de pronto: quem é bom é meu Pai. Porque realmente o único bom e justo é Deus. Nós não. Nós estamos nas tentativas da justiça e da bondade. Mas Deus é bom e justo. E a espiritualidade vai finalizar essa questão dizendo: não mais precisarão os homens de serem julgados pelos homens. Refiro a uma época ainda muito distante de vós. Então nós estamos engatinhando, e vejam só, a nossa Constituição ainda apoia a pena de morte para os crimes políticos. Lógico que não é algo praticado no nosso país, a gente não vê essa pena de morte aplicada, mas a gente vê em países vizinhos. A gente vê no Oriente Médio ainda as mulheres serem dilapidadas, pessoas tendo a sua mão decepada quando roubam. Hoje isso acontece. Mas será que nós não fazemos parte desse contexto? Será que muitas vezes o nosso julgamento e a nossa falta de tolerância não colabora de alguma maneira para que isso ainda se mantenha? Sim. Porque os nossos pensamentos são energias alimentadoras. Cada pensamento ruim que nós temos, cada pensamento desalinhado, cada sentimento torpe, fortalece ainda essas ambiências onde essas práticas tenebrosas são comuns. E quem é o criminoso? Quando pergunta alguém ao benfeitor espiritual de Chico Xavier, a Emmanuel: quem é o criminoso?
Qualquer um de nós, quando descoberto. A resposta é espetacular. Qualquer um de nós, quando descoberto. Porque nós não sabemos do nosso passado. A gente é muito bom em apontar o dedo. Mas nós somos pouco práticos quando a lei se aplica a nós. Ou quando se aplica a um filho nosso. É muito comum a gente ver, quando um filho é preso, muitas vezes a mãe quer acobertar aquele filho, não consegue separar a ação do sujeito, porque o que se julga é a ação. Essa mãe pode amar muito esse filho, mas toda a ação tem uma reação. Na pergunta seguinte, Allan Kardec direciona a espiritualidade e diz: a lei de conservação dá o direito de preservar o homem e a sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Essa é uma pergunta que a gente faz. Se a gente tem o direito à vida e se a pena de morte vai, de certa maneira, entre aspas, retirar esse membro da sociedade, não seria lícito isso? Daí os espíritos falam: há outros meios de ele se preservar do perigo. Porque muitas vezes nós queremos ser práticos, mas nós não somos lógicos. Nós não vamos um pouco mais profundo na questão. Geralmente a gente fica na superfície. E essa história de cortar o mal pela raiz é bem verdade, mas não é cortar a raiz. É ir na raiz desse problema. É tirar essa planta inteira e ver aonde que o problema acontece, aonde que esse problema começou. Então é isso que a espiritualidade está propondo. E eles finalizam: demais é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, quando você elimina a vida de um sujeito, você não oportuniza a ele o resgate. Na verdade, você está facilitando. Porque imagine um espírito desse livre, o que ele não vai fazer? Ele vai entrar em sintonia com qualquer um que tenha o pendor, a tendência à criminalidade. Não precisa ser num nível muito elevado, não. Porque não é isso que acontece conosco. Às vezes nós somos tomados, por exemplo, de um sentimento de raiva, e às vezes aquilo cresce tão repentinamente que nós somos tomados de uma atitude que depois a gente se arrepende, a gente pensa: meu Deus, parece que nem fui eu. Mas com o que nós fazemos sintonia? Nós fazemos sintonia com espíritos do mesmo jaez, do mesmo teor. E ele segue no seu questionamento: a pena de morte, que pode vir a ser banida da sociedade civilizada, não será sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Então Kardec está tentando minimizar, porque ele diz: mas numa época odierna, numa época antiga, onde prevalecia, portanto, crimes assim horrorosos, mas a tecnologia aumentou muito, então os crimes continuam horrorosos. O que não avançou ainda foi a nossa moralidade. Os crimes continuam horrorosos. Então Kardec está querendo justificar: mas será que não era uma necessidade? E olha o que os espíritos respondem: necessidade não é bem o termo. Ou seja, eles cortam o nosso barato, né? Necessidade não é bem o termo, não é essa a questão. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. Enquanto nós não descobrirmos algo melhor, a gente vai ficar fazendo uso das velhas coisas. E isso não é só em relação à pena de morte. Muitas vezes nós estamos viciados num comportamento porque a gente não descobriu algo melhor. Porque ali é a nossa zona de conforto, é a área de comodidade. E eles finalizam: a proporção que se instrui, e essa é uma das bandeiras dentro da doutrina espírita: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto. Então nós só vamos ter essa noção de justiça na medida em que nós nos instruímos, e isso nós temos realmente que nos debruçar sobre as obras, compreender os mecanismos das leis divinas, como elas atuam na nossa vida, porque elas não são parciais, elas são imparciais. Compreendendo isso, com certeza a nossa atitude se torna mais amorosa e, portanto, nós seremos mais tomados de misericórdia, porque Jesus disse: se você quer receber misericórdia, primeiro você tem que ser misericordioso.
Se você quer receber respeito, primeiro você tem que ser respeitoso. Se você quer receber a paciência do outro, primeiro a ser paciente é você, não é o outro. E eles finalizam. Então nós vamos aprendendo o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então ele fala algo muito importante, esse espírito que responde a questão. Ele diz o quê? Que o nosso drama maior na vida está alicerçado onde? Na ignorância. Primeiro, no desconhecimento de quem nós somos. Porque nós vivemos como se não fôssemos morrer. Nós vivemos como se não fôssemos daqui a um tempo, e nós não sabemos quanto, estarmos diante da nossa própria consciência, fazendo uma releitura do que fizemos. E por que não fazer isso mais constantemente? Por que não se colocar diariamente frente a si mesmo e questionar como você tem vivido? Porque é muito fácil a gente julgar o outro, enquadrar o outro, encerrar o outro, que é uma coisa pequena. Quando a gente diz, por exemplo, esse daí é desse jeito mesmo, vai morrer assim. Ainda nós não aprendemos da doutrina. Porque a doutrina fala exatamente o oposto. A gente olha para o outro em erro e se percebe também em erro, porque se o outro erra, eu também ainda erro. Eu falo para nós espíritos comuns, não falo de um espírito jamais esclarecido. Porque Jesus, ele não passou porque tinha que provar absolutamente nada. Ele veio no sentido de mostrar para nós qual é o caminho, o que fazer. Kardec faz uma outra pergunta. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Eles devolvem uma pergunta. Podes duvidar disso? Como você faz essa pergunta? Lógico. Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça? Como a gente pode analisar, por exemplo, as matanças que houveram nas cruzadas? Em nome de Jesus? Não nos toca o coração quando a gente vê crimes ainda acontecendo? Claro. E quando isso acontece, já é um indício de um progresso em nós. E há pouco tempo eu passei por uma experiência muito leve. Já sofri outros assaltos, é claro, mas esse, quando chegava no meu carro, eu vi que ele estava sem a calota. Daí na hora que eu olhei meu carro sem a calota, a primeira coisa que eu pensei foi: isso tem a ver comigo. Porque enquanto os crimes acontecem, seja no teor que for, nós ainda somos responsáveis. O que nós fazemos, por exemplo, para minimizar essa condição na nossa cidade? Nós já nos envolvemos com alguma causa de educação? Porque enquanto nós vemos meninos, meninas, jovens e velhos em condições depauperadas, em condições assim mínimas de vida, e nós ficamos na nossa casa confortavelmente, bebendo, dormindo, sem olhar para o lado, isso vai demorar mais tempo. Mas quando nós começamos a fazer um movimento e pensamos que essa humanidade é a minha família, eu não sei onde que eu vou encarnar. Vocês sabem onde vão encarnar na próxima encarnação? Sabe se vão ter um teto? Sabe se vão ter um pai e uma mãe que vão os educar? Sabe? Eu não sei. Então vê como é complexo quando a gente julga, quando a gente diz aquele lá tem que morrer mesmo. Nós não sabemos em que condição nós vamos nascer e reencarnar. Em que parte desse planeta. E geralmente, aqueles que já têm um pouquinho mais de conhecimento espírita, um tempo atrás falando com o Gerson Tavares, um dos diretores da nossa Federação Espírita Catarinense, ele diz que os espíritas que já estão mais fortalecidos vão reencarnar em locais onde não tem espiritismo não. Para começar a distribuir essa boa nova. Para levar esse novo pensamento, porque como diz Kardec, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Sem interpelar nenhuma, mas somando, agregando novos valores. E vejamos que algumas religiões ainda hoje apoiam a pena de morte. Religiosos apoiam a pena de morte.
Que religiosidade é essa que tolhe a oportunidade daquele sujeito? Porque ele não teve nem chance de se arrepender. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião. E assim a morte, dada ao assassino, não constitui uma aplicação dessa pena? Os Espíritos respondem: tome cuidado. Muito vos tende enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. Dá para perceber a diferença? Quando nós somos tomados desse pensamento, bem, se ele matou, ele vai morrer. Mas não é isso que Jesus falou. Ele está dizendo de um mecanismo universal, que tudo aquilo que você faz vai retornar ao seu caminho. E que coisa boa nós já falarmos para os nossos pequenos em casa. Tudo que você faz, meu filho, vai voltar para você. Se você faz o bem, vai voltar o bem. Se você faz o mal, vai voltar o mal. É a matemática da vida, mas geralmente a gente quer plantar uva e quer colher melancia. A gente quer plantar maçã e quer colher laranja. Mas não é assim. A lei de Deus, ela é pontual e ela é certa. Independente do Filho de Deus, independente de quem seja, a lei se aplica igual a todos nós. Lógico, esse sujeito que comete esse crime hediondo, ele vai pagar por isso, porque é a lei. Mas nos lembra uma narrativa de Emmanuel, que se chama Remuneração Espiritual, onde ele deixa muito claro que a misericórdia de Deus para com seus filhos é tamanha, que quando, mesmo nós que já temos incorrido em tantos erros, quando a lei divina vem nos cobrar aquilo que nós fizemos de errado, e se nós já estamos obrando no bem e fazendo bem, os espíritos benfeitores dizem: pode cessar por enquanto. Nós não vamos cobrar nada dessa pessoa porque ela está fazendo bem. Suspenda a pena temporariamente e vamos deixar mais para frente. E se essa persistência no bem for constante, Emmanuel diz que essa pena pode ser anulada totalmente. Não é animador isso? Então o que nós temos que fazer? O bem. Nós temos que fazer o bem, em pequenas doses, nos lugares mais próximos onde a gente pode exercitar qualquer expressão do bem. Nós fomos buscar um caso muito interessante de uma americana que chama Marietta Jagger Lane. Ela mora no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e em 1963, que é uma prática muito comum nas famílias americanas, fazerem aqueles acampamentos de motorhome. E à época, ela com seus 2 filhos pequenos e uma filha de 7 anos, que foi sequestrada durante esse acampamento. O pai, sem aceitar o sequestro da filha, sofreu um infarto, morreu porque de tanta raiva que ele sentiu. E a mãe, depois de 1 ano, recebe um telefonema do próprio criminoso que havia raptado a criança, violentado, estuprado e matou a jovem. A jovem não, a criança de 7 anos. A mãe guarda esse número de telefone, comunica às autoridades e os policiais conseguem prender. E esse homem é levado à cadeia, pena de prisão perpétua. Não seria levado à pena de morte. Essa mãe viveu um processo de raiva muito profundo, mas ela diz que um dia, indo à sua igreja e ouvindo a prece do Pai Nosso, Senhor, aquela parte fatídica, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim, aqueles que me ofenderam. Ela tem um grande insight. E ela começa a partir daquele dia perdoar esse homem, verdadeiramente. Até o ponto em que essa mulher consegue visitar esse homem na cadeia. Isso para uma mãe não é uma coisa fácil.
conversa com ele. Esse homem chora como uma criança, porque ela o perdoa de coração. E a partir dali, essa mulher, Marietta Jagger Lane, funda uma ONG para auxiliar pessoas que passaram pelo mesmo drama que o dela. E esse é o grande exemplo. Porque se nós não utilizamos o nosso maior drama como um degrau para o nosso crescimento, nós vamos ficar estacionários, ainda naquela posição de vítima. Porque nós sabemos que nada acontece nas nossas vidas por acaso. Por pior que seja a situação, nós não estamos aqui para receber penas gratuitas. Em algum momento isso foi semeado na nossa existência. E nós temos a pergunta, nós temos tempo hábil para reverter isso? Temos, se nós aproveitarmos bem. Então essa mulher fez um movimento grandioso na sua vida. Ela passou por cima de uma dor imensa. De sentir o drama da ausência, do rapto, da morte terrível da sua filha e perdoar esse assassino. E ela não era uma criatura iluminada, é uma pessoa como nós. Porque muitas vezes a nossa desculpa, a gente diz, mas é o Chico, é Jesus. Não, pessoas comuns como nós conseguem. Dizendo que nós conseguimos, se nós quisermos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai falar dos bem-aventurados, desses que têm misericórdia. E essa indulgência, essa palavra, significa também dar a oportunidade para o outro ter uma atitude diferente. Porque muitas vezes, quando o outro erra, a gente não quer dar oportunidade para ele, mas a gente quer receber a oportunidade. Então a gente pode ser mais generoso nesse sentido e dar oportunidade a quem quer que seja. Porque perdoar é oportunizar. Perdoar significa dar permanentemente. E como é difícil para nós ainda isso. Como difícil ainda é para nós olhar para uma criatura ainda inquieta e olhar para ela e pensar, essa inquietação tem um sentido. Essa dor, muitas vezes essa inquietação é uma dor muito profunda dentro dessa alma. Que muitas vezes nem sabe de onde isso vem, mas está ali dentro. Mas o importante é, eu preciso fazer um movimento. Eu preciso ir atrás. Eu preciso fazer algo. E diz Pedro Camargo que quando nós tiramos a vida física, nós encerramos o material, mas o espírito terá muito mais liberdade de ação. Quando não ajudamos a sanar uma ferida na sociedade, ela continua no plano espiritual. Então, muitas vezes, naquelas atitudes que nós temos de banir, por exemplo, um pedinte, um andarilho de rua, quando a gente olha essas figuras, esses sujeitos, um criminoso, a gente já nem olha muito. Porque a gente vê ali uma ferida, a gente vê uma pústula, a gente vê uma coisa feia. Só que aquilo também é o meu reflexo em algum nível. Porque nós não vivemos num planeta feliz, nem no país, nem Alice no País das Maravilhas, nem na Disneylândia. A gente vive num planeta de provas e expiações, indo para o processo regenerativo. Nós estamos com o pezinho na regeneração. Mas ainda o mal predomina. E predomina onde? No outro? Dentro de mim mesmo. Por isso que quando Paulo diz, por que eu não faço o bem que eu quero? E por que o mal que eu não quero fazer eu faço? Porque o mal é um arrastamento grande dentro de nós. E por isso que Jesus diz, vigia isso, toma cuidado. Então quando nós acolhemos aquele sujeito, que ao nosso olhar é um sujeito torto, descabido, desajeitado, nós estamos começando a sarar essa ferida. E quando nós recriminamos, nós não sabemos se aquele homem, aquela mulher que foi execrado por nós próprios pode desencarnar. E o que o Espírito faz quando ele é repudiado? Ele vem cobrar daquele que o repudiou.
De quem que ele vai tomar contas? Do vizinho? Não. Essas feridas também nos pertencem. São nossas. É preciso que a gente refaça o nosso olhar, porque a partir do momento que nós mudamos o olhar do mundo, esse mundo melhora. A começar pela forma como nós olhamos o outro. Porque a intimidade dele não é diferente da minha. O drama que ele vive não é diferente do meu. As condições podem ser diferentes, externas, mas internas são as mesmas. E Pedro ainda continua. Como pretendem combater o crime? Então, como que a gente vai combater isso no mundo? Ele fala, eliminando ou enjaulando o criminoso, o que vale dizer, incidindo em crime igual ou maior, quando premeditado e protegido pela lei. Educar o delinquente leva muito tempo, ao passo que eletrocutá-lo é a coisa mais rápida e sumária. Educar a infância é semear o bom grão, é oferecer oportunidades iguais. Então a base da nossa fala, quando falamos da pena de morte, é o que falta é educação. E quando Kardec é questionado, ele fala que educação é a formação de princípios, de valores. E isso precisa muito nascer dentro da família. E há muitos anos atrás, numa matéria do Reformador, falando sobre educação, para que a gente possa perceber que alguns valores que nós, adultos, recebemos na nossa infância, muitos nós praticamos integralmente, outros nós praticamos um pouco e alguns nós nem praticamos. Valores que os nossos pais já nos passaram. Então, algumas sementes já estão desabrochadas nessa vida, outras estão começando e outras nem desabrocharão. Então, a perspectiva da educação, que é a educação que começa em nós, que é quando nós nos propomos a sair do nosso conforto e participar de ações sociais. Não assistencialismo, mas ações realmente amorosas e caridosas. De realmente visitar essa periferia da nossa cidade, e aqui nesse bairro algumas vezes nos foi possível adentrar algumas regiões mais altas, e podemos constatar realmente isso, né? Como que eu posso ficar bem se o vizinho ao lado está mal? Não tem como mais. Não tem como mais eu dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos até o último fio do cabelo da nossa cabeça, integralmente. Entre saber e brilhar, a diferença é sabida. Cultura faz-se no mês, educação pede a vida, diz Múcio Teixeira. A educação pede a vida clama de nós. Educação, instrução, amor, mudança interior. Não é rápido. Porque vejamos, será que um criminoso, uma pessoa que não vive, por exemplo, se a gente analisa a personalidade de um psicopata, que é como se fosse um poker face, ele não sorri e nem se entristece diante do crime, ele tem uma atitude de absoluta neutralidade e frieza. Não é uma criatura normal. Será que isso se sana numa vida? Muitas vezes não. Às vezes são necessárias algumas reencarnações para que essa educação se faça efetiva. E não falamos aqui que o crime não deva ser punido, ele tem que ser, porque se a pessoa vive essa condição de pleno desequilíbrio das suas faculdades psíquicas e, consequentemente, primeiramente espirituais, lógico que essa criatura é retirada da sociedade. Ela precisa receber tratamento adequado, ela precisa receber orientação. E se for possível, ela é reintegrada à sociedade. Senão, ela continua nesse regime de cárcere, mas não como um depósito. Não como um lugar onde se encerra, onde se trancafia e se diz, esse sujeito não tem jeito. Tudo tem jeito.
E quando dizem a morte que não tem jeito, aí é que tem jeito. É muitas vezes aí, quando nós desencarnamos, aí que nós vamos tomar aquele susto diante do que a gente não fez. E se hoje nós temos a oportunidade de fazer. E eu sempre gosto de brincar que vocês vão sair mais responsáveis dessa noite daqui, eu mais ainda. E o caminho vai ficando estreito para nós todos. Porque a gente não pode mais falar, eu não sabia, nós sabemos. Nós sabemos muito e aplicamos pouco. Em cada criminoso vige um alienado necessitado de assistência. É uma pessoa muito doente. Compete reorganizar as paisagens íntimas. Alguém que tenha essas competências de auxiliar essa pessoa, porque nós também não temos as nossas paisagens íntimas assim tão dulcificadas. Nós mesmos, quantas vezes somos tomados de pensamentos impuros, ou talvez seja só eu aqui no grupo que os tenha ainda, é bem provável. Mas, vamos dizer que todos nós tenhamos pensamentos impuros. O que nós fazemos quando esses pensamentos impuros nos tomam a mente? Ainda alimentamos ou mudamos? Trocamos esses pensamentos por outros? Devemos agir assim. Então, reorganizar as paisagens íntimas por meio de terapêutica especializada. Então, se fala aqui que nós vamos reorganizar e, de certa maneira, dar um upgrade no progresso da humanidade a partir do momento que essas pessoas capacitadas, e aqui talvez nós tenhamos psicólogos, criminólogos, sociólogos, pessoas que sabem da natureza humana, que têm um olhar mais amplo em cada um desses contextos, mesmo os educadores, os professores presentes, e nessa categoria eu me incluo. Os espíritos dizem que as duas profissões mais importantes são os professores e os médicos. Não pela medicina estar no nível acima, é pela questão do educar, do gerador de princípios e valores, e de alguém que cuida da vida do outro. Olha, a missão de um professor e de um médico é muito grave, não é mérito, é responsabilidade, é desafio. Então, quando nós vemos aquela criança, muitas vezes, mais alvoroçada, mais difícil, mais violenta, não exclua. Ela precisa ser trazida para perto, ela que precisa do olhar amoroso. É como quando nós detectamos em nós aquela sombra que nós não gostamos. Não manda a sombra embora. Chama ela para conversa. Quando nós descobrimos, por exemplo, alguma afetação de ordem espiritual e detectamos essa influência espiritual que muitas vezes vai nos levar a outros desequilíbrios, não manda esse obsessor embora, porque ele volta com um número maior. Chama ele para uma conversa. Pergunta à tua consciência o que está de errado. Porque o problema não está no outro. O problema está em mim. A solução tampouco está no outro. A solução está em mim. Então a nossa atitude é sempre essa. Quando tem alguém, pode ser um pequenino, que não cabe dentro daquilo que eu acho que é o correto, eu já vou enxotando. Faz o contrário. Mesmo que no começo seja um pouquinho forçado, um dia vai ser natural. Um dia nós não vamos mais discriminar, mas nós vamos ter um olhar mais alargado. A fim de se tornar cidadão útil a si mesmo e à comunidade onde se encontrará situado pelos impositivos da vida. As leis devem eliminar o crime e não o criminoso. As leis devem eliminar o crime. Criminoso não, porque nós todos somos criminosos. Educar, reeducar são impositíveis e inadiáveis. Matar não. Educar, reeducar são impositivos e inadiáveis. Matar não. Não vos conformeis, de Jesus, com este mundo. Nós não podemos ser pessoas conformadas de Jesus, de achar que isso é normal. Porque quando a gente acha que matar um ser humano é normal, nós estamos muito doentes. Mais doentes do que aquele que mata.
mais doentes do que aquele que é assassinado, mais doentes do que aquele que é eletrocutado. Então Jesus nos convida: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Porque quando nós nos transformamos, nós sabemos qual é a boa e vontade de Deus. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Que nós sejamos bons. Jesus disse: quem vai herdar a terra? Quem herdará a terra são os mansos. E o processo da nossa pacificação não se dá sem trabalho, não. Dá muito trabalho. E eu gosto de lembrar o Jerônimo, quando foi visitar o Chico, que eu contei da última vez que estive aqui. E quando o Jerônimo saiu e falou: Chico, votos de muita paz. O Chico disse: não, votos de muita pá. Trabalho. Trabalho. Trabalho em qualquer circunstância. Porque aí nós vamos nos afinar com essa perfeita vontade de Deus. E nós vamos olhar para o outro com um olhar diferenciado. Tendo mais piedade, tendo mais misericórdia, sendo mais indulgente. E lembrando que ali, nesse ser, assim como nós, ainda jaz um ser doente. Então que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre essa temática, alargar os nossos horizontes e se embrenhar em alguma atividade para que a gente recupere mais rápido esse mundo, porque não sei vocês, mas eu quero reencarnar aqui de novo. Muito obrigada.